Capítulo 5. Padrões de proteção contra a rejeição. Padrão de proteção da rejeição número 1. Votos secretos. Alguns dos maiores tijolos dos muros de proteção que construímos são os votos secretos, que consistem em promessas que fazemos a nós mesmos para nos proteger. Aqui está alguns exemplos. Ninguém me machucará novamente. Quando eu sair dessa situação, ninguém mandará mais em mim. Nunca mais deixarei alguém se aproximar o suficiente para poder me machucar outra vez. Ninguém mais me controlará novamente. Vou cuidar de minha própria vida de agora em diante. Ninguém mais me dirá o que fazer. Fazemos promessas como essas a nós mesmos não apenas uma vez, mas constantemente. Dizemos a nós mesmos tais coisas interiormente. Como cresci por 15 anos num lar onde era constantemente abusada, imagine quantas vezes eu disse: quando eu sair daqui, ninguém mais mandará em mim. Não admira que tenha sido necessário um milagre de Deus para me ensinar como ser submissa à autoridade. Muros criam bloqueios. Pessoas na fila de oração frequentemente me dizem: eu me saio bem em todo tipo de relacionamento, exceto num relacionamento mais íntimo. Não posso suportar nenhum tipo de proximidade. Alguma coisa está errada, algum tipo de bloqueio. Começo a namorar e tudo vai bem, até que pareça tornar-se algo permanente. Não sei qual o problema. Chega um ponto em que começo a me retrair, embora não quisesse fazê-lo. Esse problema é geralmente resultado de muros, edificados por meio de votos secretos, ditos vez após vez. Ninguém se aproximará mais de mim o suficiente para me machucar novamente. Ou, como este, ninguém irá me controlar novamente. Eu cuidarei da minha vida de agora em diante e nunca mais alguém me dirá o que fazer. Isso estava profundamente gravado dentro de mim por dizê-lo vez após vez. Pessoas podem fazer votos secretos com relação a muitas coisas. Considere isso. Muitas pessoas estão em escravidão hoje porque seus pais estavam fora de equilíbrio numa área ou noutra. Por exemplo, passei um tempo tentando ensinar meus filhos a comer corretamente. Eu não os deixava comer nada com açúcar. Eu dizia: vocês não vão comer essas coisas ruins. Provavelmente exagerei. O que muitos de nós fazemos até aprendermos mais sobre equilíbrio. Agora percebo que teria sido melhor se os deixasse comer alguma coisa com açúcar ocasionalmente, mas criei uma lei sobre não poder comer açúcar, o que somente os fez ter mais vontade de comê-lo. Não tenho problema com açúcar, posso comer um pedacinho de algum doce e ficar satisfeita. Mas meus filhos não são desse jeito. Eles amam coisas doces e pensam que têm que comê-las e ponto final. Já conversamos sobre o motivo deles gostarem tanto de açúcar e me pergunto se não seria porque não foi permitido que eles o comessem quando crianças. Esse tipo de situação pode levar os filhos a fazer um voto. Quando eu sair daqui, você pode apostar que comerei tudo que puder e ninguém nunca mais me dirá que não posso comer algo. E muitos desses indivíduos desenvolvem distúrbios alimentares mais tarde porque fizeram tais promessas a si mesmos. Deus quer se envolver até mesmo com seu apetite. Você sabia que se tiver muitos muros erguidos, pode ser difícil até mesmo ouvir quando Deus está falando com você? Mas à medida que seu relacionamento com Deus cresce, você coloca mais da palavra dentro de si, Ele começa a lidar com você sobre seu apetite. Ele dirá: não quero que você coma mais isso. Dinheiro é outra área na qual você pode ter edificado um muro. Talvez seus pais não lhe dessem muito dinheiro para gastar quando jovem, e você teve de viver sem algumas coisas que as outras crianças tinham. Talvez o único dinheiro que pudesse gastar fosse o que você mesmo ganhava e guardava. E mesmo assim tinha que comprar somente coisas que realmente necessitasse, além de nunca lhe ser permitido comprar as coisas que desejava. Talvez você tenha ficado tão cansado de não ter liberdade financeira que começou a prometer a si mesmo: apenas espere até eu sair daqui. Eu comprarei tudo o que quiser, na hora que quiser. Uma compulsão para comprar pode ser resultado de votos secretos como esse. Existem pessoas que são viciadas em compras. Elas simplesmente não conseguem parar de gastar dinheiro. Você precisa pensar sobre algumas dessas coisas que disse a si mesmo muito tempo atrás.
Não estou dizendo que tudo que você tenha dito a si mesmo tenha criado escravidão em sua vida. Estou falando especificamente sobre coisas que dizemos e que envolvem acordos definitivos e determinados conosco. Esses votos secretos são decisões que tomamos com relação a como cuidaremos de nós e nos protegeremos. E quanto a este? Você não pode confiar em ninguém. Ou quantas vezes eu disse isso? Você não pode confiar nos homens. Todos os homens são iguais. Não quero ser rude, mas penso que algumas mulheres têm problemas quando se casam, mesmo em sua vida sexual, porque disseram tais coisas a si mesmas. Todos os homens servem apenas para uma coisa. Mesmo num relacionamento conjugal, quando você deseja que as coisas se acertem, pode pensar: você realmente me ama. O único momento em que você mostra alguma afeição por mim é quando quer sexo. Tome cuidado com a forma errada de falar consigo mesmo. Muros impedem envolvimento. Sistemas errados de pensamento podem também causar um bloqueio impedindo que nos envolvemos com um grupo de pessoas. Por causa de alguma ferida ou rejeição, podemos dizer: nunca me envolverei com outro grupo de pessoas novamente. Fui profundamente ferida vários anos atrás por um grupo de cristãos. E digo que isso foi muito ruim. Nunca havia lidado com uma dor emocional como essa. Confiava nessas pessoas mais do que tudo, e foram 3 anos para eu me recuperar totalmente dessa dor. Construí grandes muros e afirmei: ninguém mais estará numa posição para fazer isso comigo novamente. Esse não é o plano de Deus para a sua vida na igreja. Todos os membros devem se envolver. Deus me deu um grande exemplo do que significa estar envolvido com a igreja. Um dia, pisei no meu próprio pé e isso doeu. Puxei meu pé e enquanto o segurava, Deus me disse: agora observe que, embora tenha pisado em seu próprio pé, isso doeu. E imediatamente você segurou o pé machucado, porque não queria que ele fosse ferido novamente. Mas finalmente, para que ele funcione como parte do corpo, você deve colocá-lo de novo no chão e correr o risco de que seja pisado novamente. Eu não caminharia de forma correta sem que meu pé machucado voltasse a funcionar. Se alguém em sua igreja ou em sua família o machuca, sua reação imediata é se retrair. O Senhor mostrou-me que determinar-se a não se envolver novamente é como manquejar o resto da sua vida caminhando apenas com um pé. Você mutila a si mesmo por sua própria escolha, simplesmente ao dizer: ai, isso dói, não vou deixar que aconteça novamente. Você constrói um muro e recolhe-se atrás dele. Padrão de proteção da rejeição número 2. Fingimento. Além de tentar proteger-se da rejeição por meio de votos secretos, também fingia que não me importava. Você não pode me machucar porque não me importo com o que faça. Alguém pode perguntar: oh, isso machucou você? E você diz: não, de forma alguma, eu não me incomodo. Há alguns versículos das Escrituras que lidam com o fingimento. O Salmo 51:6 diz: eis que tu desejas a verdade no íntimo, faz-me, portanto, conhecer a sabedoria em meu interior. Não vou viver com amargura, vou viver tendo alegria. Fui uma pessoa com amargura por muitos anos da minha vida. Por dentro eu dizia: quem precisa de você? Eu viverei minha própria vida. Bem, não vivo assim porque recebi a cura de Deus em minha vida. Fingidores são incapazes de amar e acham difícil desenvolver bons relacionamentos. O fingimento não é limitado às mulheres. Muitos homens fingem por uma atitude machista que eles pensam que deveriam ter. Alguns deles estão sofrendo, mas não admitem isso, nem mesmo deixam que suas esposas compartilhem sua dor. Penso que isso faz as mulheres se sentirem rejeitadas, porque elas gostariam de compartilhar os sofrimentos e as dificuldades, assim como os bons tempos. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade os tornará livres. De fato, nada além da verdade libertará você. Contudo, muitos cristãos que têm tentado caminhar em fé ficam confusos sobre como ser sinceros consigo mesmos e com Deus, e também andar pela fé. Se você está espirrando a cada 2 segundos, com os olhos lacrimejando, e alguém disser: você está doente, você não tem de dizer: não, não estou doente. Talvez você pense: mas se admitir que estou doente, como serei curado? Creio na cura. Você poderia então falar da seguinte forma: não estou me sentindo bem, na verdade.
Meu corpo está com vários sintomas agora mesmo, mas creio em Deus para a minha cura. Embora não me sinta bem agora, creio que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, verso 4. Assim, eu gostaria que você juntasse sua fé com a minha e cresce em Deus para que Ele me tirasse disso. Eis como você caminha pela fé. Não precisa mentir e fazer as outras pessoas pensarem que é um tolo. Seu colega vê que você obviamente está doente, mas você diz, não estou doente. E mais tarde ele nota um grande adesivo no vidro traseiro do seu carro e diz, lá vai um deles, um daqueles, mais santos que os outros, com quem você não pode conversar porque eles não são sinceros. Ou também quando alguém o machuca e vem até você mais tarde e diz, desculpe-me por tê-lo machucado. Em vez de dizer, está perdoado, está tudo bem, você diz, não tem problemas, você não me machucou. Por que não podemos aprender a ser sinceros e verdadeiros? Uma coisa a meu favor é que eu sou franca e sincera. Nem sempre fui sincera, mas esse é um dom de Deus. Não creio que poderia ter superado todo o lixo que enfrentei se Deus não me dotasse com a habilidade de ser sincera. Pessoas me dizem todo o tempo, gosto do seu ensino porque você é bastante franca. Você apenas diz aquilo do jeito que é e não age como se nunca tivesse problemas. Sou assim porque não conheço outra forma de ser. Não acho que poderia ensinar se tivesse de desempenhar algum tipo de papel. Dave e eu tentamos ser verdadeiros um com o outro. Algumas vezes eu lhe digo, Dave, isso aconteceu comigo, ou aquilo aconteceu comigo e simplesmente me machucou. Ore para que eu possa superá-lo e ficar bem novamente. Por muitos anos da minha vida, contudo, eu não era nada além de uma pessoa fingida. Toda a minha vida era uma mentira. Existem muitas pessoas com grandes feridas e dores, contudo, elas mentem e dizem, isso realmente não importa. Elas estão edificando muros por meio da falsidade. Recentemente, um dos meus auxiliares, que estudou psicologia, conversou comigo a respeito de mecanismos de defesa. Ele disse que algumas pessoas tentam lidar com a morte de algum amado ao se recusarem a enfrentar o fato, dizendo a si mesmas, não, isso não aconteceu, não vou enfrentar essa situação. Mas isso é algo falso. Você não pode fingir, tem que enfrentar a realidade. Você deve dizer, essa pessoa se foi, isso dói. Vou sentir sua falta porque ela desempenhou uma parte importante em minha vida. Mas Deus ainda tem planos para mim. Ele me deixou aqui e ainda tem algo nessa terra para mim. Assim, vou continuar a descobrir o que é. Sei que vou precisar de um tempo de cura e restauração, mas com Jesus conseguirei. Se você não enfrentar a realidade quando um amado morre ou uma perda de qualquer espécie, você edificar muros assim que começar a sentir a dor, poderá sofrer para sempre. Você tem sido uma pessoa fingida? Você algumas vezes acha difícil ser verdadeiro com as pessoas? Efésios 4,15 diz que nossa vida amorosamente expressem a verdade, em todas as coisas falando verdadeiramente, lidando verdadeiramente, vivendo verdadeiramente. Agora, falar a verdade não significa que vamos chegar a alguém e dizer seu penteado realmente está feio. Se fizermos isso, não teremos muitos amigos. Eu costumava fazer isso também. Sabia como falar a verdade, mas sem sabedoria alguma. Efésios 4,15 continua a dizer, envolva em amor. Cresçamos em tudo e de todas as formas naquele que é a cabeça, o próprio Cristo. Não temos de sair por aí fingindo. Não temos de tentar ser valentes ou super cristãos. A rejeição dói, mas podemos sobreviver a ela sem fingimento em Cristo. Padrão de proteção da rejeição número 3. Autodefesa. Defendemos-nos da rejeição de diferentes formas. Algumas vezes nos defendemos com ira. Você me machucou, mas compensarei a dor ao ficar furiosa com você. Eu o tornarei mais miserável do que você me tornou. Você me machucou, mas vou dar-lhe o troco. Quando alguém me machuca, quero que esse indivíduo pare e me ouça para que eu possa ensiná-lo como viver para nunca mais me machucar. Veja, sou uma boa mestra. E o dom de ensino não funciona apenas no púlpito. Mas as pessoas nem sempre são receptivas a receber um ensino. Assim, devo aprender quando permitir que meu dom funcione e quando perceber que não devo tentar ensinar alguém o tempo todo.
Quando ensinamos às pessoas todas as coisas que elas devem fazer para nos fazer felizes, tais coisas se tornam leis para elas. Aqui está um exemplo do que eu quero dizer. Dave é muito bom para mim. Ele é simplesmente maravilhoso. Para certas coisas ele é melhor do que os outros, mas ele nunca foi um grande comprador de presentes. Agora, ele me comprará tudo o que eu quiser em qualquer data especial, isto é, se pudermos comprar. Ele dirá, o que você quer? Vamos, eu a levarei à loja e compraremos o que você quer. Ele sempre diz, qual é o sentido de comprar algo e trazê-lo para você? Você sempre quer trocar o presente? Não gosta da cor ou disso, daquilo? Para as mulheres, não importa se elas têm ou não de trocar um presente. Elas apenas querem saber que o marido delas foi ali, andou pelo shopping e tentou encontrá-lo. Esposas não se importam se vão gostar dos presentes ou não. Isso não faz nenhuma diferença. Elas apenas querem que o marido tenha o trabalho de encontrar algum presente. Elas querem saber que isso custou algo do marido, algo além do dinheiro. Dave e eu saímos da cidade no final de semana do Dia das Mães. Meus filhos tinham me levado para comemorar antes que viajássemos, e no domingo tínhamos somente uma das nossas filhas conosco. Éramos apenas os 3. Não penso que alguém mais se lembrava de que era o Dia das Mães, exceto eu mesma. Finalmente disse a minha filha, deseje-me um feliz Dia das Mães. Ela disse, certo, feliz Dia das Mães. Bem, fomos à igreja e fizemos muitas coisas. Estivemos muito ocupados. Eu disse a Dave, o que você quer me dar no Dia das Mães? E ele respondeu, você pode ter o que quiser. Mas eu disse, não, o que você quer me dar no Dia das Mães? Bem, o que você quer? Ele perguntou. Durante o dia inteiro resisti à tentação de fazê-lo sentar-se e dizer-lhe, agora, querido, eu gostaria amorosamente de lhe explicar como isso me machuca. Mas isso não teria nenhum efeito. Você sabe o que aconteceria se eu fizesse isso? Na próxima data especial, ele se sentiria obrigado a sair e a comprar algo apenas para me fazer feliz. E não teria nenhum significado para mim se ele o fizesse com essa motivação. Tínhamos algum tempo naquela tarde e eu disse, vamos ao shopping. Logo, ao chegarmos ali, pedi, vamos comprar um presente para mim pelo Dia das Mães? Dave disse, certamente, o que você quer? Ele comprou-me uma linda roupa. Eu teria gostado mais se tivesse acontecido de outra forma, mas o ponto é que Dave me ama, tem grandes qualidades e faz muitas coisas que outras pessoas não fazem. Portanto, por que me importar com apenas uma coisa? Não importa quem esteja ao seu redor. As pessoas não irão fazer tudo para agradar-lhe 100% das vezes. Assim, resisto à tentação de colocar regras em Dave ou qualquer outra pessoa e dizer como devem me tratar para não ser ferida. Devemos lançar nossa defesa sobre o Senhor. Quando tentamos colocar uma série de regras em nossos relacionamentos, esse é um sutil método de autodefesa. Estamos tentando dizer às pessoas como nos tratar para que não edifiquemos muros de proteção em nossa vida. Quando tentamos transferir tal revelação para outra pessoa, entramos num grande legalismo. Se deixarmos que Deus lhe traga essa revelação, ela aprenderá algo que será feito de forma permanente, com alegria. Padrão de proteção da rejeição número 4. Defesa verbal. Quando usamos o padrão de proteção da defesa verbal, tentamos convencer os outros de que estamos certos. É interessante notar que Jesus nunca se defendeu. A Bíblia diz que ele confiava no Senhor em tudo. Em meio ao abuso, ele confiou tudo, inclusive a si mesmo, aquele que julga retamente. Jesus prosseguia realizando coisas para o Senhor, fazendo bem e, em particular, curando a todos os oprimidos do diabo. Quando nos entregamos totalmente a Deus e nos ocupamos com sua obra, em vez de gastar nosso tempo tentando nos defender, os muros autoconstruídos ao nosso redor cairão. Precisamos deixar nossa vida convencer os outros de que nosso coração está no lugar certo, em vez de tentar convencê-los ao nos defendermos verbalmente. Se você tem cuidado da sua própria defesa, peço que se lembre de que Jesus é o seu advogado. Isso significa que ele é seu defensor, aquele que pleiteia sua causa. Vamos deixar que ele seja a sua defesa. Padrão de proteção da rejeição número 5. Comprando proteção. Você abençoa outras pessoas porque as ama ou para fazer com que elas o amem?
Houve um tempo em minha vida em que tentei comprar proteção para que ninguém me rejeitasse. Eu pensava que se eu fosse extremamente agradável com as pessoas e lhes desse presentes, poderia me proteger da rejeição delas. Em certos relacionamentos, quando queria me certificar de que não seria rejeitada, realmente fazia isso. Mas me enganei quanto a isso. Eu realmente pensava que estava caminhando em amor, até Deus me revelar que eu não estava dando meu amor livremente aos outros, e sim tinha segundas intenções. Estava dando aos outros com o objetivo de que eles me amassem, para impedi-los de me rejeitar. Quando você dá um presente, deve ser sempre pela alegria de dar, e não com um motivo adicional de tentar manipular o presenteado de alguma forma, para que ele então sinta que deve algo a você. Algumas vezes, muitos pensam, bem, vou impedi-lo de me rejeitar, apenas o tratarei maravilhosamente, serei muito bom com você, farei muitas coisas maravilhosas para você, e por isso você desejará estar ao meu lado o tempo todo. Uma mulher que conheci tem uma tremenda raiz de rejeição em sua vida, um terrível espírito de insegurança, por isso arruína relacionamentos ao sufocar as pessoas. No minuto em que descobre que alguém lhe dá alguma atenção e que ela pode desenvolver um relacionamento com essa pessoa, seja amizade ou namoro, começa a enviar-lhes presentes, cartões e a telefonar frequentemente. Ela simplesmente passa dos limites. Seu comportamento está fora de equilíbrio. Se você perguntasse a essa mulher, ela diria que estava sendo dirigida pelo espírito. Ela diria, bem, apenas tento ser agradável com as pessoas. Mas ela não está enfrentando a realidade de que tenta comprar relacionamentos. Ela tenta comprar proteção contra a rejeição. Quando as coisas saem de equilíbrio em nossa vida, podemos nos tornar desagradáveis. Então, nossas ações bem intencionadas têm o efeito oposto do que pretendíamos. Por quê? Porque as pessoas podem sentir que algo não está sendo feito com a motivação certa. Quais são os padrões de proteção contra a rejeição em sua vida? Você precisa identificá-los para que Deus possa ministrar-lhe libertação. A libertação da raiz de rejeição.